Desastres naturais, situações de risco, ajuda a comunidades. A Defesa Civil está sempre pronta para auxiliar. Mas onde arranjar tantos voluntários para acionar quando a coisa aperta? Com um curso de capacitação. Nós temos um órgão aqui executivo também, habilitar do corpo de... É necessária essa preparação dos voluntários porque eles têm aquele anseio de ajudar. Mas para ajudar melhor as equipes da Defesa Civil, eles têm que ter conhecimento. Qual o seu papel junto a um incidente e uma emergência? O que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Então, por isso que é importante essa preparação. A Defesa Civil abriu 3 turmas no último mês para ensinar coisas que todo voluntário precisa saber. Estrutura e funcionamento da Defesa Civil, preparação para emergência local, Defesa Civil na educação, legislação sobre o voluntariado, primeiros socorros e atendimentos a emergências e suas vítimas. A Defesa Civil já tinha mais de 400 voluntários e mais de 100 foram incluídos nas últimas turmas. O que o curso de capacitação da Defesa Civil faz, basicamente, é transformar uma pessoa comum em um cidadão pronto para lutar contra as forças da natureza no meio urbano. Eu moro assim numa situação, num bairro muito próximo de rio, então quando acontecem enchentes a gente só procura ajudar os moradores assim, tirar as coisas antes que as águas invadam as casas e só conscientizar mesmo. A Defesa Civil de Curitiba, por exemplo, tem trabalhado bastante. Em 2011 até agora, eles já foram acionados mais de 900 vezes, mais do que no ano de 2010 inteiro. A maior parte das vezes é mesmo por causa dos alagamentos. Foram 492 atendimentos por essa razão em 2009. Em seguida vieram quedas de árvore, erosão, desabamentos e destelhamentos. O período onde mais se precisa de voluntários é de dezembro a abril, devido à época das chuvas. Por isso, essa turma está sendo preparada para atuar no ano que vem. Nós temos a previsão já de um curso prático de resgate em terreno acidentado, resgate em local remoto, para que eles possam ter um pouco dessa prática. Os motivos que levam uma pessoa a virar voluntária variam. Eu já trabalhava com voluntariado antes e vejo nisso uma gratificação pessoal. Devido àquela tragédia no Haiti, eu me sensibilizei com o fato e me inscrevi na Defesa Civil como voluntário. Uma pessoa que se engasga, até mesmo um acidente de automóvel, um acidente de trânsito, até as situações mais complexas como uma enchente ou até mesmo um terremoto. É por isso que a gente deve estar preparado. É por isso que a Defesa Civil está trabalhando com um novo conceito, núcleos comunitários, que trabalham dentro de uma associação de moradores, por exemplo. Assim, dentro de cada bairro sempre vai haver pessoas preparadas bem próximas do local de uma emergência. Para que essa comunidade esteja o quê? Com conhecimento e preparado e ela mesma possa monitorar a sua área, ela possa melhorar a sua área e ela possa agir no momento de emergência, mesmo antes do poder público chegar. Uma das maiores ações da Defesa Civil em tempos de calmaria é o Conhecer para Prevenir. É um plano de contingência que ensina alunos da rede municipal a evacuar a escola em caso de incêndio. Das mais de 500 escolas de Curitiba, só 149 já passaram por esse treinamento. Para fazer o mesmo programa nas demais, é preciso mais voluntários para trabalhar. Diante desse conhecimento que eles adquiriram agora, eles vão poder se apresentar como voluntário nos núcleos da defesa social ou da educação. O maior problema são mesmo as consequências da estação das chuvas, os alagamentos e os deslizamentos de terra. A partir de dezembro, como sempre, esse problema vai voltar. E a Defesa Civil quer estar sempre mais preparada para resolver. Com pessoas mais capacitadas, nosso atendimento é mais eficiente e a comunidade perece menos. No Brasil chove. Pelo menos na maior parte dele chove. E no meio urbano não é de hoje que a chuva chega e faz uma verdadeira festa na cidade. Vocês viram ali, é deslizamento que faz uma avalanche de lama no morro e soterra um monte de gente.
É queda de árvore que destrói casa, destrói carro, já até matou pessoas. É alagamento que transforma um bairro popular numa verdadeira Veneza de leptospirose. Só que o gondoleiro, nesse caso, é um tiozão que tenta salvar um armário lá no meio da enxurrada, navegando em cima de uma porta e remando com uma vassoura. Enfim, entra ano e sai ano e as prefeituras não conseguem dar um jeito efetivo de deixar a cidade, sabe, menos vulnerável a esses desastres naturais. O cara que perde a casa dele num deslizamento, por exemplo, geralmente ele pega as coisas dele e vai morar num abrigo provisório. Aí, quando a chuva passa, ele nem sempre é realocado em uma casa que esteja, sabe, livre dos riscos da chuva do ano que vem. Aí, o ano que vem e tá lá a casa dele de novo desabando e ele voltando para o mesmo abrigo que ele tinha ficado. É por isso que esse trabalho da Defesa Civil é importante, porque as pessoas precisam e vão continuar precisando de uma ajuda ali, rápida, uma resposta urgente, na hora. E esses núcleos comunitários de bairro da Defesa Civil me falaram que é uma iniciativa inédita aqui no Brasil. E eu acho que é muito importante, né, porque o povo ali na hora do aperto, ele salva as coisas do jeito que dá para salvar, inclusive as pessoas do jeito que consegue resgatar. E, óbvio, ninguém tem nenhum treinamento específico para isso e às vezes a perda humana acaba sendo maior ainda. É só pensar naquele velho exemplo, tá tendo uma enxurrada lá, a correnteza de água tá levando um monte de coisas e aí cai um filho de 12 anos na enxurrada e ele não sabe nadar, ele começa a se afogar. E aí o pai dele pula numa tentativa desesperada de salvar o filho, mas como o pai também não sabe nadar, acabam morrendo os dois. Isso é só um exemplo para ilustrar como se tivessem pessoas capacitadas morando em cada lugar, que é a proposta de terem esses voluntários, sabe, para que cada um no seu bairro seja uma pessoa capacitada, os danos seriam bem menores. Pode não baixar o índice de desabamento, deslizamento, alagamento, mas pelo menos o índice de perdas humanas vai abaixar. Outro exemplo é o Conhecer para Prevenir, aquele plano de contingência de fazer treinamento de incêndio nas escolas. Antes de você achar que é só uma coisa, um fator secundário, uma coisa menos importante, eu vou colocar aqui um exemplo prático. Em 2000, numa creche na cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, 12 crianças morreram carbonizadas dentro de uma salinha de aula porque começou a pegar fogo e ninguém sabia o que fazer. E foi uma coisa que repercutiu na época no Brasil inteiro, sabe? Abriu os olhos do poder público para a necessidade de fazer treinamento de incêndio em locais fechados. E mesmo assim, como vocês viram, das 500 escolas que tem em Curitiba, por enquanto só 150 já tem esse treinamento completo. E o inspetor da Defesa Civil, o Gruba, ele me explicou que no começo, quando eles começaram com os planos de contingência, a Defesa Civil ainda tinha que vender a ideia para as escolas, sabe? Ficar insistindo para que eles aceitassem passar pelo treinamento. E só agora esse projeto está sendo melhor recepcionado. Então, diretor de escola, por favor, deixe fazerem o treinamento, sabe? Aceite, não implique com um plano de contingência de incêndio que pode salvar a vida de centenas, milhares de crianças na sua escola. Para você evitar que um dia elas morram queimadas numa tragédia, garanta que elas saibam o que fazer se, quando elas estiverem normal lá nessa linha, de repente ela comece a pegar fogo. Para não carbonizar, tem que praticar. Esse é o meu lema de hoje. Cada edição do TV Defesa vai ter um lema para ficar para a posteridade. O de hoje é: para não carbonizar, tem que praticar. É isso.